Ele tem três mecanismos para solicitar assistência judicial nos Estados Unidos e, porém, para fazer cumprir uma ordem judicial do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos e Brasil são países com um ótimo relacionamento, pelo qual tem esses canais estabelecidos. Os canais, o mais comum para essa tipo de situação, como falamos de investigação criminal, é o AMELAC, que é o Tratado de Assistência Mútua Legal entre ambos os países. Tem uma autoridade central no Brasil, uma autoridade central nos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça. Então, quando o ministro do Supremo ou qualquer juiz no Brasil quer mandar um pedido de assistência judicial para fazer cumprir o mandado deles nos Estados Unidos, ele tem diversas formas de fazer isso, né? Quando é um MLAT, obviamente o que acontece é simples. Você encaminha para o Ministério da Justiça do Brasil, transmite para a autoridade central dos Estados Unidos e eles vão para o Departamento de Justiça. Aqui que vem o ponto-chave. O Departamento de Justiça vai avaliar esse mandado judicial do exterior, seja Brasil, seja Ministro do Supremo, ou seja um juiz de primeira instância, ou seja um juiz do Japão. Vai avaliar esse mandado para determinar se cumpre com as leis dos Estados Unidos e com a Constituição dos Estados Unidos. Em caso cumpra com todos os requisitos, encaminha para o distrito correspondente, nesse caso seria o Distrito Federal em Tampa, onde a corte ou o promotor pode fazer cumprir esse mandato. Esse caminho é o tradicional, é o normal, é utilizado todos os dias por inúmeros juízes no Brasil. Nesse caso, o Alexandre de Moraes escolheu, por razões que a Roma desconhece, encaminhar por e-mail a um e-mail do Departamento Jurídico na Flórida um mandado, como vocês já têm visto, obrigando a empresa a contratar representantes no Brasil para poder se submeter à jurisdição brasileira. Lembrando que a Roma nunca teve operações no Brasil e até de hoje não tem. Isso não concorda com os canais oficiais. E nesse caso é particularmente relevante quando sabemos que a ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um presidente americano, de um dissidente político brasileiro, que mantém contas bancárias dentro dos Estados Unidos e a ordem é para os fundos de monetização das contas para esse dissidente político. Ou seja, o mandato do ministro Alexandre de Moraes está solicitando que uma empresa americana sem operações no Brasil bloqueie fundos dentro dos Estados Unidos para o presidente dos Estados Unidos e bloqueie as contas globalmente de um dissidente americano. A agravante de tudo isso é que esse dissidente político já é alvo de uma investigação do ministro, na qual ele tentou pedir a extradição dos Estados Unidos à administração Biden, mas eu acho que qualquer administração, tanto faz se for Biden, se for Trump, ou se for qualquer outro presidente, a administração Biden recusou o pedido de extradição, baseado em que não é crime nos Estados Unidos pensar diferente. Então, o crime de opinião, né, ou expressar opinião, não é um delito nos Estados Unidos. Basado nisso, recusaram a extradição. 6 meses depois, a Interpol tirou o pedido de captura internacional, por razões que a Interpol não aplicou, mas obviamente isso só acontece quando a Interpol não acha que é um crime. E, após tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou mandatos sigilosos para o endereço do Departamento Jurídico da Roma na Flórida. Doutor, nós estamos falando do governo dos Santos, que foi agido nos Estados Unidos para dispersar o discurso de ódio e também fake news. O senhor está dizendo, a Rumble não tem atuação aqui no Brasil. Mas diante desse impasse, a Rumble avalia acabar presidiando algum representante no Brasil da empresa? A Roma não teria porque esse não de presidente, a Roma não tem operações no Brasil. Mas vamos imaginar uma analogia. Eu começo uma empresa em Silicon Valley, em startup, com 20 funcionários. E aí eu vou ter conteúdo. E esse conteúdo vai ser transmitido no mundo inteiro, a menos que alguém bloqueie. Então vai ser transmitido em 193 países. Você acha que se a gente recebe um pedido de um juiz na Índia, de outro juiz na África do Sul, de outro juiz em Eslováquia, de outro juiz em Coreia do Norte, pedindo que a empresa com 20 funcionários em
porque seu conteúdo se espalha pelo mundo. A Jussara Soares, a nossa analista política, também está em tela. Ela viabilizou essa entrevista. Muito obrigada, Jussara. Agora é contigo. Boa tarde, doutor Deluca. Meu questionamento do senhor é sobre como esse pedido de liminar do Tribunal da Flórida pode ter impacto aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do Rumble no Brasil. Bom, porque o que nossa liminar pede, entre outras coisas, é basicamente que se suspenda as ordens, os mandatos do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E justamente porque é inevitável ou é impedido todos os canais oficiais pelos quais o governo dos Estados Unidos pode dar o consentimento dos seus mandatos sejam declarados ilegais e suspensos. Isso que a gente está pedindo inicialmente na nossa liminar. Doutor, eu gostaria de perguntar se, diante desse cenário, o senhor avalia a De possibilidade pirona, de é tudo igual. sentar à mesa Igual. Especialistas testaram como diferentes esses argumentos e chegarem a um ponto, por exemplo. dipironas 1 grama dissolvem no organismo e comprovaram a superioridade de Novalgina com Conversa, nesse cenário a gente nunca teve a conversa. Simplesmente a empresa começou a receber mandatos por e-mail após o gabinete do ministro se aproximar aos ex-advogados da empresa e pedir para eles que falem com seu cliente, senhor Rondo, para que Rondo recontrate eles, para que eles virem representantes legais no Brasil. Os advogados recusaram fazer isso e aí começaram a chover mandados no inbox pelo departamento jurídico na Flórida. Se tivesse uma possibilidade de diálogo, obviamente a empresa sempre está aberta a esse diálogo. Por enquanto, então, você tem essa última ação que vocês moveram contra a Moraes, ainda sem uma repercussão jurídica, ou seja, sem uma decisão, certo? É tudo muito diferente para vocês que trabalham com esse assunto no direito internacional. É inédito, o senhor diria, doutor, esse tipo de processo? É inédito, a gente passou dias pesquisando, tentando achar algum outro caso similar nos Estados Unidos, nos quais um juiz estrangeiro evitou todos os canais oficiais e começou a encaminhar mandados sigilosos por e-mail para empresas americanas para ordenar que essa empresa americana faça ou deixe de fazer coisas dentro dos Estados Unidos. Vamos ter em consideração que esse mandato está solicitando que a empresa suspenda a monetização das contas de um residente dos Estados Unidos. Todas as contas estão nos Estados Unidos, então o mandato estrangeiro pedindo suspender a monetização de duas partes dentro dos Estados Unidos. Enfim, a gente não achou nenhum presidente na história dos Estados Unidos de uma situação similar. Então, realmente, pelo menos para nós é a primeira vez. Muitas pessoas, comentadores no Brasil, mencionam o caso do X, do Twitter, do ano passado. Mas esse caso é fundamentalmente diferente. Porque o Twitter, o X, sempre teve operações no Brasil. Tem funcionários no Brasil, tem contas bancárias, negócios, comercialização, monetização no Brasil, uma empresa operando no Brasil mesmo. A Apple nunca operou no Brasil, até hoje não opera no Brasil. Então, esse tipo de mandado é realmente diferente. A outra característica que é diferente é que, até onde a gente entende, os mandados para Twitter e X do ano passado pediam censurar dentro do Brasil. Ou seja, eu quero que você bloqueie essas contas no Brasil. E os mandatos que a gente recebe pedem que a empresa bloqueie as contas globalmente. Ou seja, está pedindo também que a Rumble bloqueie as contas desse dissidente político para que um usuário em Alasca, ou em Califórnia, ou na França, ou no Japão, também não possa ver as contas desse residente dos Estados Unidos.
Então, no caso, por exemplo, do Alô dos Santos, caso venha uma decisão judicial brasileira de bloqueio, a Honda estaria disposta a bloquear no Brasil apenas, já com uma decisão no Brasil? A Globo não tem operações no Brasil. Então, seria um cenário hipotético. Caso esse for o cenário, obviamente a empresa teria que considerar e reavaliar com os mercados brasileiros essa hipótese. Mas a realidade hoje é que a Força Civil inúmera os mandatos do ministro Lula restringe tudo à território brasileiro. O bloqueio, a monetização e o bloqueio das contas é global. A Jussara Soares fecha a entrevista. Jussara, contigo. Só para ficar claro, teve na semana passada a determinação do ministro Alexandre de Moraes para bloquear o apoio aqui no Brasil. Neste aspecto, a empresa ela está recorrendo, vai recorrer para poder liberar a plataforma aqui, embora não tenha uma atividade administrativa no país, só para entender como vai ser a ação especificamente em relação a essa ação do bloqueio da Irlanda determinado pelo ministro Moraes. No Brasil, a empresa não tem tomado nenhuma ação. Se o Alexandre de Moraes ter censurado todas as contas até agora, considero interessante, porque a gente não opera no Brasil e é território brasileiro. Porém, a escolha acaba sendo dele. E outra pergunta, talvez mais filosófica de política de Estado e políticas públicas, se faz sentido censurar a dissidentes políticos, mas isso já não é uma questão para a Globo se pronunciar, porque dentro do território brasileiro. Então, hoje é banida a Globo, amanhã será banida outra, e sei lá, daqui a 1 ano, 5 anos, então, seria possível ter, se essas empresas escolhem abrir mão do mercado brasileiro, o Brasil fica assim. Dipirona. É tudo igual? Especialistas testaram como diferentes dipironas 1 grama dissolvem no organismo e Só para deixar claro, então a Irlanda não deve recorrer do bloqueio da plataforma aqui no país. Isso o Estado Unido não recorre sobre isso. E recorreria para quem? Não tem autoridade assim do Alexandre de Moraes. Talvez ao Supremo Tribunal Federal, ou ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para avaliar se A empresa não tem tomado nenhuma decisão
Professor, muito boa tarde. Sempre um grande prazer contar com as suas colaborações aqui para explicar para a nossa audiência alguns pontos sensíveis da política internacional. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao crescimento do Alternativa para a Alemanha. Uma das grandes histórias dessa eleição, sem dúvida nenhuma. E nós estamos vendo um crescimento desses partidos de ultradireita em toda a Europa. Na França, tivemos uma reação, obviamente, na eleição de lá, no segundo turno, mas houve um apoio muito grande no primeiro turno ao União Nacional. Nas eleições para o Parlamento Europeu, nós também vimos um crescimento desses partidos de ultradireita, aqui na Alemanha também, e outros países também. O senhor acha que essa é uma tendência que veio para ficar? E como seria possível impedir ou conter o crescimento desses partidos que, em muitos lugares, enfrentam, inclusive, esse cordão sanitário, para que eles não façam parte do governo? O cordão sanitário criado pelos outros partidos, como é o caso aqui na Alemanha, como conter essa insatisfação que leva ao apoio desse tipo de partido? Olha, uma análise de um colega professor europeu, português britânico, que disse que já que os Estados Unidos estão mudando seu apoio à Europa, um apoio que veio desde o final da Segunda Guerra, por todo o século passado, na verdade, na Primeira Guerra, os Estados Unidos estiveram com os europeus, da Segunda Guerra, na Guerra Fria, mas, sobretudo, se tornaram o escudo da Europa no pós-Segunda Guerra, estão 80 anos. Já que os Estados Unidos estão também fazendo esse posicionamento, a Europa também pode repensar o seu posicionamento geopolítico, já que a maior parte dos imigrantes que chegam na Europa chegam porque as economias na África e em países árabes não estão bem. E a China vem ajudando os países, justamente na África e alguns países árabes, a melhorarem a sua economia. É claro que essa é uma ideia extrema, mas já que o alinhamento dos Estados Unidos parece ser com a Rússia, a Europa pode se aproximar mais da China, favorecendo as economias da África e de alguns países árabes, para que haja menos fluxo migratório desses países para a própria Europa. Essa é uma saída. A outra saída é muito mais ortodoxa, muito mais correta e comum, que seria melhorar a economia desses países, mas como melhorar a economia quando é necessário um esforço de guerra? A Europa precisa chegar a 500 bilhões, pelo menos em defesa, segundo a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia. Hoje, os países da União Europeia investem 350 bi em defesa por ano, né? Esse é um dos dramas mais difíceis, porque envolve também a questão fiscal, né? A gente está num momento em que a gente está empurrando os paradigmas ideológicos, né? Veja isso, quer dizer, a CDU, que é basicamente, aliás, a Alemanha, no geral, ela é fiscalmente conservadora, depois da experiência traumática da hiperinflação dos anos 30, agora tem provavelmente um chanceler, né, que cujo instinto seria a contenção dos gastos no momento em que a Europa e a Alemanha precisam empurrar os limites fiscais para fazer frente aos desafios dos gastos de defesa. Então você tem o Merz, ele é um falcão na área de defesa, provavelmente se juntará ao Boris Pistorius, deve se tornar o líder da SPD, né, que é o ministro da Defesa atual, é muito mais falcão do que o Olaf Scholz. Então, ambos juntos devem ter uma tendência a ajudar mais a Ucrânia militarmente, a Alemanha subir bem acima dos seus atuais, que acabam de alcançar os 2% de gasto de defesa, com defesa para chegar a 3,5%. Então, como fazer a quadratura desse ciclo, né, quando existe o imperativo fiscal, de um lado, e o imperativo de defesa, que é existencial, ambos são existenciais para os alemães. Você acha?